Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a prestação da Jerónimo Martins durante o primeiro semestre de 2024. Apesar do aumento das vendas, o resultado líquido da dona do Pingo Doce caiu 29,1% face ao semestre homólogo, para os 253 milhões de euros. Na sessão desta quinta-feira, as ações da Jerónimo Martins caíram mais de 16%. A sessão foi marcada por uma das maiores quedas diárias de sempre da retalhista, com a cotação da empresa a cair para mínimos de 3 anos. Para falar deste tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Gonçalo Almeida, que nos está a acompanhar à distância. Gonçalo, olá, obrigada por estares connosco novamente. Olá, obrigado eu pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Pedro Soares dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, numa entrevista disponível na Euronews, onde faz um balanço no início do ano sobre a prestação dos diferentes mercados onde o grupo atua. A economia polaca é uma economia que está permanentemente a crescer. A economia portuguesa não cresce neste século e não tem grandes perspectivas de crescimento para o futuro. E a economia colombiana ou cresce muito e depois para, depois cresce muito e, portanto, mas será sempre um mercado que vai crescer. Quando nós olhamos para uma perspectiva de uma década, vai sempre crescer. E, portanto, e nesse sentido, esses dois mercados vão crescer muito mais do que vai crescer Portugal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gonçalo, como referi no início do episódio, o lucro da Jerónimo Martins caiu cerca de 29% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É de recordar que em 2023 a retalhista fechou o ano com um lucro de 756 milhões de euros, mais 28,2% face a 2022. No fundo, o que é que poderá ter motivado esta descida tão significativa no primeiro semestre deste ano? Bom, acho que em primeiro lugar é importante realçar que de facto os lucros obtidos no ano passado foram extraordinários devido sobretudo à inflação dos alimentos e portanto neste momento em que estamos a verificar um processo desse abrandamento da inflação, os resultados da Jerónimo Martins estão a sofrer com isso mesmo. Aliás, esse foi também o tom deixado pelo presidente da empresa, o Pedro Soares dos Santos, e ontem também numa conferência com os analistas foi também essa a mensagem deixada pela diretora financeira, a Ana Luísa Virgínia. Disse mesmo que neste momento estávamos num movimento de correção face aos aumentos extraordinários dos anos anteriores e, portanto, é esta a principal razão para esta redução dos lucros, que não deixam de ser lucros, apesar da queda vertiginosa ontem da empresa em bolsa. É importante salientar que nestes primeiros 6 meses a empresa teve um lucro de 253 milhões de euros. Se compararmos, por exemplo, com 2019, para tirarmos aqui os efeitos da pandemia, os primeiros 6 meses de 2019, a Jerónimo Martins tinha tido um lucro de 181 milhões de euros. Portanto, ainda assim, o lucro obtido agora foi superior ao lucro pré-pandemia. De facto, aqui aquilo que está a causar uma maior preocupação são os resultados na Polónia, uma vez que diminuíram 3 vezes, a um ritmo 3 vezes superior àquele que era previsto pelos analistas e, portanto, é esse o motivo de preocupação neste momento. Mas foi isso que causou a queda em bolsa significativa? Sim, os mercados detestam incerteza e, portanto, neste momento aquilo que se está a verificar é que existe uma grande incerteza em torno do mercado polaco.
Ontem a queda da Jerónimo Martins chegou a ser de 19% a meio da sessão, o que é uma queda com bastante peso. Para termos uma noção dos números absolutos, entre a sessão de quarta-feira, o fecho da sessão de quarta-feira e esta manhã, a Jerónimo Martins perdeu mais de 2 mil milhões de euros em valor de mercado. Tem tido algumas dificuldades este ano. Recordo que desde janeiro a empresa já desvalorizou 31% em bolsa, é a empresa do PSI 20, o índice nacional, que está com pior desempenho. E isto é importante no sentido em que a Jerónimo Martins é a quarta empresa mais valiosa da Bolsa Nacional, só atrás da EDP Renováveis e também da Galp. E, portanto, os analistas dizem que sim, que a queda registada na sessão de ontem, e hoje, sexta-feira, está novamente a desvalorizar, que foi provocada precisamente por estes resultados na Polónia. Mas o que é que está a pressionar, neste caso, o mercado polaco? Existem aqui vários fatores. Se nós olharmos, por exemplo, para os salários na Polónia, são até de estranhar estes resultados, porque os salários dos polacos têm crescido. Só que depois está a acontecer aqui uma outra coisa que tem penalizado estas empresas de consumo, que é o consumo privado dos polacos tem estado a abrandar, estão a ser muito mais cautelosos na hora de investir. E aqui não é só a Jerónimo Martins que está a ser prejudicada por isto. Existem outras donas de supermercados, de cadeias de supermercados polacas, como é o caso da Dino Polska, espero estar a dizer o nome da forma correta, mas esta empresa, por exemplo, já desvalorizou 20% este ano. Portanto, isto não é um caso isolado da Jerónimo Martins, porque, e depois, para além desta queda no consumo, existe uma concorrência muito grande no mercado polaco, principalmente com empresas alemãs. O Lidl, por exemplo, é uma grande empresa na Polónia e tem feito aqui uma grande concorrência a todas as outras empresas. A Jerónimo Martins, que atua no mercado polaco através da Biedronka, tem sido penalizada também por isso. E depois há aqui um outro fator que penalizou, de certa forma, as margens da empresa este ano, que, tal como em Portugal, também na Polónia, o governo anunciou um IVA zero nos alimentos, ou seja, a partir de 2022 até abril deste ano, o IVA dos alimentos esteve em 0%. Aquilo que aconteceu em abril deste ano foi que o IVA nos alimentos voltou a subir para os 5%, só que a Jerónimo Martins não aumentou, com medo de perder alguma cota de mercado, não aumentou os preços em 5%, o que significa que afetou as margens da própria empresa, e este também é um fator a ter em conta. Mas estes dados já eram, de certa forma, previsíveis, correto? Sim, estavam a ser dados já alguns alertas. Na apresentação dos resultados do ano passado, o presidente da empresa, da Jerónimo Martins, já tinha deixado entender que estavam a viver um momento extraordinário devido à inflação dos alimentos e que esse momento podia não se prolongar, e também nas previsões para este ano já havia a ideia de que este declínio se podia verificar. Aliás, a Bloomberg escreveu, não sei se na semana passada, se há 2 semanas, um artigo que se concentrava precisamente nesta previsão deste declínio das empresas de retalho polacas, devido também à queda no consumo na Polónia. Só para terminar, quais é que são as consequências destes resultados para a empresa e também para o setor? Só antes de responder a esta questão, há pouco esqueci-me de referir que, de facto, nós estamos aqui a falar da Polónia, porque a Polónia é uma grande insígnia da Jerónimo Martins. É, neste momento, a maior fonte de receita de toda a empresa, mais do que o Pingo Doce em Portugal. Se nós olharmos para os números deste semestre, vemos que a Jerónimo Martins teve receitas na ordem dos 16 mil milhões de euros e 11,5 mil milhões vieram da Polónia. Ou seja, 70% das receitas já vem da Polónia, e daí ser este impacto
na Polónia. Claro, tem sempre um peso bastante significativo. Exatamente, tem um peso muito grande. A Jerónimo Martins tem mais de 3.000 lojas na Polónia, portanto é de facto um mercado muito grande. E agora, respondendo às tuas perguntas, as consequências eu acho que são estas, toda esta incerteza em torno daquilo que vai acontecer daqui em diante no mercado da Polónia, com a concorrência, com o consumo dos polacos, também com o desempenho económico, porque a Polónia tem como grande parceiro a Alemanha, que neste momento é a economia do G7, que a única que contraiu no ano passado e aquela que deverá crescer menos este ano. Portanto, a Alemanha, que está aqui também em grandes dificuldades, é um parceiro de peso, um dos mais importantes da Polónia. E depois, claro, é sempre importante recordar que a Polónia faz fronteira com a Ucrânia, um país em guerra, e que terá sempre consequências também na forma, no desempenho económico que a Polónia virá a ter. Portanto, eu acho que as consequências para a Jerónimo Martins daqui em diante será perceber o caminho que a Polónia irá levar nos próximos tempos para o negócio da empresa e tentar, de alguma forma, minimizar todas as consequências que possam vir de lá. Depois há outras operações. A empresa, por exemplo, também tem operações na Colômbia que tiveram bom desempenho. Os analistas, várias notas de analistas que fui recolhendo, olhavam para a Colômbia como um país que trouxe bons números à Jerónimo Martins deste ano, e também a operação em Portugal, que apesar de ter sido impactada também por esse movimento de queda da inflação, foi também vista com bons olhos por parte dos acionistas. Mas por aquilo que já analisaste e também por aquilo que me estás a dizer, achas que os resultados podem piorar no futuro? Não sei, isso é sempre difícil de estar aqui a fazer essa futurologia. Aquilo que os analistas esperam é que, de facto, existam algumas dificuldades na Polónia. Aliás, eles já para este semestre esperavam uma redução, só que depois foram surpreendidos porque essa redução foi maior do que esperavam. Exato. Portanto, da parte dos analistas já estão a contar com algumas consequências, principalmente aqui na Polónia. Agora veremos se essas reduções serão superadas pela Jerónimo Martins ou se consegue surpreender pela positiva o mercado. Exatamente, vamos estar atentos. Gonçalo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Geração 80, da autoria de Francisco Pedro Balsemão. O convidado do último episódio é o músico Nininho Vaz Maia. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.